Essa é a primeira parte de uma série de 2 sermões sobre o tema Antídotos para a Ansiedade, à luz de Filipenses 4, versos 4 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ó Senhor, que a Tua graça seja abundantemente derramada sobre nós, pois nós precisamos da Tua palavra. Que ela venha ao nosso encontro e cumpra os seus propósitos. Que sejamos exortados, encorajados, consolados, edificados. Que a nossa fé seja alimentada por meio da Tua palavra. E saiamos daqui com a nossa fé e esperança renovadas no Senhor, permanecendo firmes no Evangelho, buscando dar frutos que glorifiquem aquele que nos amou e por nós quis morrer. Abençoa o Teu povo, tanto os que aqui estão, quanto aqueles que eventualmente estão a nos acompanhar pela internet, que também sejam alvos da Tua graça e da Tua bondade. Por Jesus Cristo, nossa esperança. Amém. Meus irmãos, a ansiedade tem sido descrita como o mal do século. Todas as pessoas, isso inclui você e eu, todas, em algum grau, em algum momento da vida, sentiram-se ansiosas. É possível que hoje pela manhã você esteja ansioso por algum motivo. Milhões de pessoas têm sido afetadas pela ansiedade, vista por muitos como um problema global. Repito, tem afetado milhões de pessoas. Mas esse não é um problema novo. A palavra grega usada por Paulo para a palavra ansiedade, traduzida aqui por ansiedade, significa atraídos para diferentes direções. Nossas esperanças nos puxam para um lado e os nossos medos para o outro lado. E com isso nós ficamos perturbados. Há uma tensão quase insuportável. E a sensação é, por vezes, de asfixia, de estrangulamento. Essa é a ideia de tribulação, aperto, ansiedade, asfixia. Algo insuportável. A pessoa se sente tão pressionada, é como se ela estivesse sendo apertada, literalmente, estrangulada. Isso é tão intenso que algumas vezes vem acompanhado de sintomas físicos. Dor de cabeça, no pescoço, nas costas, nas úlceras. E a preocupação, ela afeta o raciocínio, a pessoa fica limitada do ponto de vista cognitivo, isso pode acontecer, afeta a digestão e até mesmo, em alguns casos, a coordenação motora. A ansiedade, portanto, está associada a angústias na alma que afetam o corpo. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade ela é constituída de pensamentos, mente, e sentimentos, coração, incorretos, pensamentos e emoções incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e coisas. E é interessante porque Paulo, e de fato foi o grande teólogo do cristianismo, como um bom pastor, ele identificou nos cristãos em Filipos problemas que precisavam ser corrigidos pastoralmente. E esta carta tão preciosa, a carta de Paulo aos Filipenses, entre tantos assuntos preciosos, Paulo toca nesse tema da ansiedade, que é um problema gigantesco no nosso tempo, mas que à época já perturbava também as pessoas.
E os cristãos em Filipos estavam sob tensão, e muitos deles vivendo ansiosos. Ser cristão não é sofrer, ou receber, melhor dizendo, uma espécie de imunizante para as dificuldades. Eles eram pessoas como eu e você, pessoas normais, sujeitas a viverem ansiosas, e estavam, em alguma medida, ansiosas. E Paulo, percebendo isso, escreve, exortando-os a pensar, refletir sobre aquilo que nós podemos chamar de diretrizes práticas para vencer a ansiedade, ou antídotos para a ansiedade. De um lado, aqueles crentes eram perseguidos, era um problema externo, por oponentes hostis. É preciso lembrar que naquele momento a fé cristã é marginal, ela está à margem da sociedade, era um grupo minoritário na cidade de Filipos, uma colônia romana na Macedônia, e eles estavam sofrendo oposição pelo simples fato de professar sua fé em Jesus Cristo. Então muitos deles sentiam-se intimidados, agredidos e certamente assustados, porque a fogueira da perseguição estava acesa. Então eles estavam sendo testados e inclusive a unidade da igreja estava ameaçada, porque cada um pensava em tomar uma direção. Fica evidente para nós aqui que o caso em Filipos acaba sendo um modelo para nós todos, porque somos também, tal como eles, peregrinos em marcha, a caminho de Sião, a caminho do céu, andando por um terreno hostil. O cristão vive em um mundo que é hostil à fé em Jesus Cristo. E Paulo, como um pai espiritual para os filipenses, foi Paulo que fundou aquela igreja, a primeira igreja fundada na Europa, está registrado no capítulo 16 do livro de Atos. Paulo os conhecia e os amava. E o que Paulo vai dizer, o que Paulo já havia dito àqueles irmãos, é o resultado do amor de Paulo por eles. Paulo tinha uma preocupação de um pai para com filhos, ele está orientando. E mesmo limitado pelas circunstâncias, Paulo está preso em uma cadeia romana. Paulo está orando por eles e escreve essa carta de encorajamento e de instrução. E existem, via de regra, duas maneiras de se lidar com a ansiedade. Paulo vai seguir o segundo caminho, que é o caminho correto. A primeira abordagem vem, eu diria, configurada em nós todos no disco rígido. Nós nascemos com essa perspectiva. Outro pode vir de uma mudança no coração a partir do encontro com Jesus Cristo, a partir do encontro com o Evangelho. A primeira abordagem, essa que já vem pré-configurada em nós, está enraizada no desejo de controlar as variáveis das nossas próprias vidas por meio de diligência, engenho, trabalho árduo. Então, é um indivíduo que quer capturar as rédeas da sua própria história e determinar como as coisas vão ser. Muita gente tenta lidar com os problemas da vida assim, como se fossem gerentes, donos, querem ter o controle. Isso, na verdade, aumenta ainda mais a ansiedade, porque, no fundo, você sabe que a gerência da nossa vida é uma grande ilusão. Temos alguma liberdade, mas, na verdade, somos todos muito limitados. Há um poema famosíssimo chamado Invictus, escrito no século XIX, para celebrar o espírito da Inglaterra vitoriana. O poema é de um homem chamado William Harris. E ele resumiu tudo numa única frase, muito celebrada, infelizmente. Eu sou o senhor de meu destino e o capitão da minha alma. Tem muita gente que vive com essa filosofia. Eu sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. E esse poema, muito celebrado na Inglaterra, os ingleses ficaram eufóricos no início da era industrial, com o advento do Império Britânico, porque esse poema expõe o quê? Exala nobreza, dignidade, resoluta coragem. Então a ideia é bonita, senhor do meu destino, capitão da minha alma. Mas quando o indivíduo recebe um diagnóstico, quando o indivíduo recebe uma notícia ruim que ele não tem como gerenciar, quando ele enfrenta uma tempestade, um vale sombrio, todo esse otimismo, essa empáfia de dizer eu sou senhor do meu destino, capitão da minha alma, não se sustenta. Na verdade, o otimismo se transforma em estresse, frustração e desespero, quando confrontado pela realidade. Paulo não vai nessa direção.
há duas coisas que fazem o apóstolo Paulo ir na direção certa. Primeiro, o entendimento correto, uma boa teologia, uma boa perspectiva da realidade e, certamente, as emoções governadas pelas verdades do Evangelho. Paulo apresenta aqui para nós um antídoto muito mais forte para a ansiedade do que as promessas dos políticos. O entretenimento vazio, oferecido para driblar o tédio, ou os calmantes superficiais através das técnicas, por exemplo, de meditação transcendental. Qual é o ponto aqui? Os cristãos filipenses estavam enfrentando lutas fora e dentro da igreja. Fora, perseguição, animosidade, um espírito hostil em relação ao cristão. Dentro havia também lutas. Eles não eram anjos, eles eram seres humanos, alcançados pela graça, mas ainda com resíduos da velha natureza. Inclusive, Paulo cita nominalmente duas mulheres que estavam em conflito na igreja, Evódica e Síntique. Ele diz, olha, andem concordemente no Senhor. Não faz sentido vocês estarem criando tanto problema para a igreja. E Paulo, então, sinaliza que aquela igreja, embora fosse uma igreja verdadeira e saudável, tinha problemas. Repito, dentro e fora. E o ponto é que essas situações todas, externas e internas, estava gerando ansiedade, que é um mal que drena as energias, a alegria, a paz. Portanto, o apóstolo apresenta antídotos para a ansiedade. Sua abordagem vai mais profundo do que uma leitura superficial, do que tratamentos epidérmicos que tentam, via de regra, acalmar o coração com técnicas de gerenciamento, os coachings da vida, não é? Equilíbrio emocional, conversas positivas, alegres. Paulo vai nos oferecer aqui uma âncora firme, segura, para as tempestades do nosso coração, que garante o quê? Bem-estar, sim. Paulo está escrevendo da prisão e ele fala de alegria. Paulo está falando, tendo no horizonte a espada romana, e ele fala de contentamento. Paulo está falando de vida, quando tudo ao redor dele conspirava. Porque Paulo sabia que no tempo e na eternidade, à luz da obra de Cristo, sua cruz e sua ressurreição, o cristão tem todas as condições de viver bem, se mantiver os seus olhos no Salvador. Eu diria que o doutor Paulo prescreve então um remédio para a ansiedade que ameaça a nossa alegria e paz. E eu queria a sua atenção para tentar responder primeiro a seguinte pergunta: quais eram efetivamente as razões da preocupação dos filipenses? A grosso modo, sabemos. Problemas fora da igreja e problemas dentro da igreja. Eram seres humanos. Mas, quando a gente olha o todo, essa carta que tem apenas 4 capítulos, nós encontramos o que podemos chamar de pistas de que Paulo e seus amigos encontraram fontes de angústia que ainda hoje nos tentam. E para ficar didático, eu diria 4 R's aqui. 4 fontes de angústia para Paulo, para os filipenses e para você. E que precisam ser tratadas à luz do Evangelho. Rejeição, resistência, recessão e relacionamentos. Antes do apóstolo Paulo oferecer o remédio, os antídotos, Paulo, no decurso da carta, ele sinaliza o que de fato estava roubando a paz deles, a alegria deles, e como eles deveriam tratar aquelas questões de forma prática. E é interessante como a Bíblia é um livro vivo, atual. Essas angústias, essas razões da angústia daqueles cristãos filipenses continuam sendo um problema para nós hoje. Vejamos. Primeiro, rejeição. Paulo e seus amigos, os cristãos em Filipos, eles enfrentaram a dor da rejeição. Essa é uma dor terrível. Ser rejeitado. Das cartas que Paulo escreveu, a carta aos Filipenses é a que contém um extrato maior sobre a vida dele. Um recorte biográfico. Por exemplo, Filipenses 3, versos 5 a 6, Paulo indica seu nobre nascimento, Paulo fala das honras de sua trajetória,
e do seu futuro promissor no rabinato. Paulo tinha um futuro promissor. Ele fala que era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, irrepreensível, criado aos pés de Gamaliel, um jovem que tinha um futuro brilhante. Mas quando Paulo foi interceptado por Jesus no caminho de Damasco e teve a sua vida transformada pelo Cristo ressurreto, o perseguidor foi encontrado pelo Senhor da igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9. E a partir desse dia memorável e irrepetível, tão singular e especial para Paulo, ele passou a considerar todas as coisas como perda, porque ele havia conquistado ou alcançado com algo maior, por algo maior. Ele perdeu sua posição na comunidade judaica, o prestígio dele se tornou desprezo, foi dado lugar aí ao desprezo. Ele foi acusado de liderar pessoas que violavam a lei de Moisés. A fé cristã, nesse momento, para o judeu, é vista como uma seita perigosa, blasfema, insidiosa contra a ortodoxia do judaísmo. E Paulo, então, encontrou rejeição por parte das pessoas cujas opiniões tanto ele valorizava. Paulo experimentou a rejeição. Tem dor maior do que essa? Você ser desprezado, caluniado, difamado, olhado de cima para baixo. Paulo foi visto assim pelos da sua raça, pelo seu povo, a quem ele tanto amava. De igual modo, os crentes em Filipos enfrentaram rejeição social semelhante. Seus primeiros plantadores de igreja, da igreja ali, foram acusados de perturbar a ordem cívica, de defender práticas anti-romanas, acusações graves para uma cidade como Filipos. Por quê? Filipos era uma colônia uma colônia romana, muito prestigiada, porque os romanos concederam àquela cidade certa autonomia, eram os magistrados, os politarcas que governavam a cidade, então eles tinham certa liberdade. Havia um contingente expressivo de militares da reserva, era uma cidade tranquila, uma cidade em que as pessoas se orgulhavam de viver, e de repente a plantação da fé cristã ali causou, no primeiro momento, um distúrbio social, e Paulo e seus companheiros foram acusados de promover um espírito de sedição na cidade, razão pela qual a igreja já nasce sob a bandeira da perseguição. E aqueles cristãos estavam enfrentando ostracismo social, envolvidos em conflitos, isso teve várias implicações. Tanto é que quando Pedro escreve a sua primeira carta para os cristãos da Ásia, que é no mesmo contexto, Pedro fala sobre os crentes que estavam sofrendo o estigma social dos pagãos entre os quais residiam. Tente imaginar você, um cidadão que ama o seu país, vivendo como cidadão de segunda classe, marginalizado simplesmente por abraçar o evangelho. É como, por exemplo, os cristãos no Egito, os coptas, são cidadãos de segunda classe, nem concurso público podem fazer. Marginais pelo simples fato de abraçar o evangelho. Se a dor ou medo da rejeição por membros da família, colega de trabalho, antigos amigos, colocou você na defensiva, você precisa da prescrição de Paulo, tanto quanto os crentes de Filipos do primeiro século. E o que Paulo vai dizer a eles serve para nós também, que em alguma medida também sofremos algum grau de rejeição por conta da nossa fé em Jesus Cristo. E essa fogueira, a fogueira da perseguição, ela vai continuar cada vez mais intensa neste mundo no qual estamos inseridos. Segundo, um outro motivo de inquietação, de ansiedade para eles, a resistência. Quando Paulo e Silas trouxeram pela primeira vez a mensagem de Cristo a Filipos, eles foram apenas falsamente acusados, mas também espancados e presos. Não é apenas uma acusação de sedição, de espírito anti-romano, mas eles são literalmente presos, açoitados e colocados em cadeias. Os cristãos eram marginalizados, vistos como cidadãos de segunda classe, disse isso aos irmãos, e o clima de perseguição e suspeição era uma tentação aos crentes em Filipos à covardia, ao abandono da fé. E além da rejeição social, muitos deles sofreram resistência aberta e até cerceamento da liberdade. Isso não gera ansiedade? Você viver
em uma comunidade, viver em um estado, em um país, onde você pode sofrer sanções, penalidades, simplesmente por causa da sua fé? E muitos deles, como diz o autor da carta aos Hebreus, tiveram seus bens confiscados, foram separados de seus familiares, açoitados, humilhados publicamente, presos e alguns mortos. Então, é um segundo estágio, além da rejeição, a resistência. As lutas de natureza física. Bem, você pode não ter enfrentado prisão até o momento, ou lesão corporal por causa de sua fé. Mas as pessoas, no mundo em que você está inserido, elas não gostam de sua fidelidade a Jesus e podem expressar sua resistência de maneiras muito sutis. No mundo como o nosso, em que a bandeira da tolerância é hasteada em todo canto, muitas vezes isso é apenas um simulacro de tolerância, porque se existe uma coisa que o mundo não aceita, não tolera, é a fé cristã, genuína, verdadeira. Visto que mesmo em uma oposição branda, você pode facilmente ser intimidado. Somos tentados a ficar em silêncio quando nós encontramos resistência. Precisamos, portanto, do antídoto que Paulo oferece aqui, para resistir à ansiedade que assalta o coração quando não apenas uma rejeição, mas uma resistência, um prejuízo é causado por causa da nossa fé em Cristo. Uma outra razão, a recessão. Paulo concluirá sua epístola agradecendo aos Filipenses, que foi a igreja que mais participou do ministério de Paulo. Paulo encerra agradecendo a contribuição que eles enviaram. Em seu agradecimento, Paulo alude a esse terceiro fator que pode gerar ansiedade: dificuldades financeiras ou recessão. Observe que antes da doação da igreja chegar às mãos de Paulo, ele diz no verso 14 que estava com problemas de natureza financeira. Paulo estava literalmente, financeiramente apertado, ele chamou de o meu problema. E os filipenses também conheciam o que era um orçamento limitado. Filipos fica numa região chamada Macedônia, que nesse momento da história, salvo uma classe privilegiada, boa parte das pessoas viviam uma situação adversa, por várias razões. Isso fica evidente na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, na segunda carta, quando Paulo fala que as igrejas da Macedônia, a despeito da pobreza deles, insistiram em contribuir para socorrer os pobres de Jerusalém. Portanto, aquela região era economicamente limitada. E Paulo sabia que essas limitações, e boa parte desses irmãos sofrendo limitações por causa da fé, inclusive confisco de bens, era um elemento gerador de ansiedade. Paulo fala da extrema pobreza deles. Nós sabemos que o dinheiro é um gerador de ansiedade. Tendo pouco ou tendo muito, o dinheiro é uma das causas que mais afetam as emoções das pessoas. Cristãos e não cristãos, pobres e ricos, preocupam-se sobre de onde virão os fundos para cobrir suas despesas mais elementares. E Paulo então escreve, compartilha sobre o segredo do contentamento. Ele fala de paradoxo do tipo, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Eu aprendi o segredo de viver contente, eu aprendi a receber aplausos, mas também sofrer humilhações. Paulo fala de fartura e de escassez, porque Paulo, pela graça de Deus, chegou num estágio da sua jornada como cristão que essas coisas todas não mais afetavam, não mais perturbavam, porque ele tinha encontrado o antídoto para a sua ansiedade. O próprio Cristo, o próprio Evangelho, como veremos. Pergunta: você se preocupa com as suas finanças? Isso é um motivo de ansiedade? Num país como o nosso, em que 14 milhões de brasileiros vivem com R$240 mensais. Seus recursos e orçamento podem estar no limite, sem margem para evitar emergências imprevistas. Você pode, inclusive, ter uma renda adequada, um bom emprego, mas está preocupado com investimentos e ficar preocupado se terá uma aposentadoria segura. O fato é que dinheiro
é um gerador de ansiedade, quer tenha pouco ou quer tenha muito. E Paulo trata esses assuntos todos à luz do Evangelho. E por fim, relacionamentos, causa de ansiedade também. Atritos nas relações interpessoais. Naquela igreja, por exemplo, eu disse aos irmãos, havia um conflito que era público, e Paulo, inclusive, reitera isso na sua carta. Duas irmãs que estavam em perceptível conflito. Não era um problema tão sério como a igreja de Corinto, que era a mais problemática de todas as igrejas do Novo Testamento, mas Paulo exorta a igreja em Filipos a substituir a rivalidade pela humildade. Ele acaba apelando, então, para que elas dissolvam suas diferenças no Senhor. Portanto, os relacionamentos são a fonte, muitas vezes de noite sem dormir. Há muita gente ansiosa por conta de um conflito. Marido e mulher, pais e filhos, no ambiente da família maior, no trabalho. Quantos problemas no contexto, no ambiente do trabalho. Entre vizinhos, na ambiência da igreja. Seu medo de que seu próprio casamento está desmoronando. Seu filho, que era tão aberto, amoroso, confiante, passados alguns meses agora distante, reservado, até mesmo altivo e desrespeitoso. Dentro da própria comunidade de fé, mal entendidos, agendas conflitantes, membros que se ameaçam. Tudo isso pode perturbar a paz, pode roubar a alegria. Portanto, vejam, rejeição, resistência, recessão e relacionamentos. Os cristãos filipenses tinham motivos para preocupação. E o que é que Paulo faz como um pastor? Quais são os antídotos que ele apresenta? São vários nessa passagem. Eu queria destacar alguns deles hoje e na semana seguinte. A primeira coisa mais importante aqui, mantenha seu foco no Senhor. Se Paulo pudesse dar apenas um conselho aos cristãos filipenses, ele daria basicamente esse: mantenha seu foco no Senhor. No verso 4, se você observar aí na sua Bíblia, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É interessante porque no último capítulo da carta, ao abordar a questão da ansiedade e fazer essa lista de diretrizes práticas que envolvem alegria, esperança, oração, reflexão, conduta, de acordo com os padrões bíblicos, Paulo apresenta algo que fica aí subjacente, que une tudo isso: manter o foco centrado no Senhor. E o motivo que permeia cada movimento dessas instruções todas e une tudo é a presença de Deus. A vida que vem a partir desse relacionamento pessoal com o Senhor. Isso é tão intenso, tão forte, que nesse parágrafo que nós acabamos de ler, ele menciona o Deus que nos amou e nos resgatou por meio de Jesus Cristo algumas vezes. Verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. No verso 5, o Senhor está perto. Verso 6, que seu pedido seja conhecido diante de Deus. Verso 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Verso 9, e o Deus da paz. Portanto, esse parágrafo todo ele está fundamentado em Deus. O melhor e mais adequado, mais eficaz antídoto para a ansiedade é focar em Deus, na pessoa de Deus, quem Ele é e o que Ele tem feito em nosso favor. Paulo vai oferecer diretrizes práticas para encontrar equilíbrio emocional na diversidade, sabedoria para responder àqueles que nos rejeitam ou nos ameaçam, como fazer orações ao Pai. Ele fala de oração, súplica, com ações de graças, falaremos sobre isso. Ele fala da necessidade de cultivar hábitos no coração centrados em Cristo. Guarde o coração, encharque a sua mente daquilo que é puro, que é santo, que é bom, que é amável. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ele fala: o que vocês viram em mim, aprenderam de mim, praticai, e o Deus da paz será com vocês. Em outras palavras, há um padrão de comportamento bíblico à luz do Evangelho que o cristão precisa imitar.
Ao mesmo tempo, através de diferentes variações, Paulo continua tocando uma única música. O antídoto para a ansiedade é ter o Deus vivo profundamente envolvido em sua vida. E à medida que a gente lê essa carta, eu faço aqui um encorajamento, leiam, meditem, pensem nas verdades desta carta lírica do Novo Testamento. Paulo está lembrando a nós todos do Deus da graça, porque ele sabe que nossa ansiedade não é o produto de fracas estratégias de enfrentamento. Você não é ansioso porque não tem habilidades. Você não está sendo consumido pela ansiedade porque não conhece uma boa técnica. Ansiedade, meus irmãos, via de regra, usando as próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, é um sintoma de confiança perdida. A ansiedade mostra que o coração foi ameaçado e o medo de perder o que é valioso provoca a desesperadora tentativa de agarrar-se a algo que nos dê segurança. Jesus não censurou no sentido de desprezar pessoas ansiosas, mas como um pastor, e Paulo segue os passos de Cristo, ele diz: não andeis ansiosos, porque ele sabia que nós todos somos sujeitos a viver assim, a sermos tomados por isso. Esse algo que não podemos suportar, perder, por vezes se apresenta como a base do nosso coração, centro de gravidade. Que coisas são essas? Coisas boas, dádivas de Deus, amor, família, conhecimento, sucesso. Coisas que não podem durar até o pensamento e a finura, porque são criaturas finitas, essas coisas todas. Há um texto, um artigo que eu li alguns anos atrás, do Tim Keller, ele mostrando essa sutil fraqueza que está presente em nós. Ele disse assim: qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável para nós do que Deus, torna-se um ídolo escravizador. Neste paradigma, podemos localizar ídolos olhando para nossas emoções mais inflexíveis, o que nos deixa incontrolavelmente zangados, ansiosos e desanimados. Os ídolos nos controlam, pois sentimos que devemos tê-los ou a vida não tem sentido. Então, sentir-se rejeitado, sentir-se ameaçado, sentir que as finanças não estão sob controle, sentir que os relacionamentos estão fragmentando-se. Essas coisas todas acabam revelando aí uma tensão, uma preocupação. Por outro lado, aqueles que confiam em Cristo podem enfrentar todas as ameaças e feridas que este mundo distorcido pode infligir. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, como ainda há pouco nós lemos. O que Paulo fala aqui não é um ensaio teológico sobre um assunto periférico. Paulo está falando sobre algo muito importante. Mantenha o seu foco em Deus, centrada a sua vida em Deus. Pode parecer estranho dizer isso a um grupo de cristãos, mas percebam o que ele diz aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que um pastor se dirige a um crente e diz: habite ricamente em você a palavra de Cristo? Cristo não habita em nós? Sim, habita. Mas quando Paulo escreveu isso aos Colossenses, ele fez um jogo de palavras para dizer o seguinte: que Cristo não seja um hóspede na sua vida, mas que ele seja o dono do seu coração. Então Paulo estabelece aqui o fundamento a partir do qual ele vai dar as diretrizes práticas subsequentes. Mas a primeira coisa é esta: que o seu fundamento seja o próprio Deus. Porque rejeição, ameaça, pouco ou muito recurso, relacionamentos conflituosos, essas coisas todas fazem parte de um mundo caído, de um mundo em que o pecado é uma realidade. O que faz, portanto, a diferença é esse foco em Deus, em quem Ele é e no que Ele tem feito. Quando nós lemos essa passagem de Romanos, por exemplo, não apenas de forma isolada, mas olhando o todo do capítulo 8, o
Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode separá-lo do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem está dizendo isso, quem escreveu essas palavras sob iluminação do Espírito, é alguém experimentado em dores. Há muita especulação sobre a vida de Paulo antes da conversão. Há um autor chamado John Pollock, uma obra clássica, A Mente de Paulo. Uma investigação interessante sobre o passado de Paulo. Certamente foi um homem que sofreu muito por causa do Evangelho. Foi rejeitado. Paulo sofreu lesões corporais, a ponto de dizer, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É alguém que tinha tudo para viver numa condição muito confortável. E por vezes tinha que se esforçar demasiadamente para ter o pão do dia. E é alguém que enfrentou vários conflitos dentro e fora da igreja. Mas o que é que o mantinha em paz? O que é que o mantinha sereno? O que é que dava a ele alegria? Esperança, o próprio Deus. Relacionamento. Dennis Johnson, um comentarista bíblico, disse assim, mantenha sua fé centrada no Senhor. Ouçam, irmãos, mantenha sua fé centrada no Senhor. Valorize Jesus e sua graça como alicerce de sua vida e transmita alegria e gentileza. Isso o habilitará a combater as preocupações, orando com gratidão, ponderando o caráter de Cristo e praticando o padrão de conduta moldado pelo Evangelho. Primeira coisa, o foco centrado em Deus. E mais, alegre-se no Senhor. Ainda no verso 4, por 2 vezes ele diz isso. O verbo alegrar-se no imperativo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E esse é um tema interessante, a alegria, porque essa é uma marca distintiva dos filhos de Deus. É um fruto ou um aspecto do fruto do Espírito em nós. Espera-se que os discípulos de Cristo tenham uma alegria, que exibam esse fruto em suas vidas. Nós somos encorajados a viver uma vida alegre, pois temos motivos para nos alegrar. Agora, precisamos corrigir as coisas, colocar aí os pingos nos is. Primeiro, a alegria não é adrenalina, não é euforia. É por conta de não entender isso que algumas comunidades fazem juízos inadequados das igrejas históricas, como se num culto como esse, por exemplo, não tivesse alegria. Eles estão confundindo alegria com adrenalina, com euforia. São 2 coisas distintas. Alguém pode estar emocionalmente eufórico e não ter alegria. Alguém pode estar em profundo silêncio, mas com a alma com efusiva alegria. Viver alegre não significa estar imune a tristezas. Servos de Deus estão sujeitos a experimentar tristezas. Cristo experimentou tristezas. A minha alma está triste até a morte, disse Jesus no Getsemane. Paulo mesmo, em sua experiência cristã, deu muitas provas de ter alegria e contentamento e, ao mesmo tempo, passou por tristezas agudas. Entristecidos, mas sempre alegres, disse ele. Entristecer-se quando há motivos para a tristeza é sinal de sensatez. Nesse caso, lágrimas podem testemunhar nossa saúde emocional. Nós somos cristãos, não somos estoicos. Se você está triste, chore. Se você está triste, lamente. Use os salmos para fazer isso adequadamente. A alegria cristã, meus irmãos, é um gozo espiritual que nos leva a celebrar a vida como um dom de Deus. A alegria é um santo regozijo que nasce da satisfação em Deus, graças à obra de Cristo,
aplicada a nós pelo poder do Espírito. Paulo diz que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, alegria e paz. E o nosso mundo é carente de alegria. Nossa cultura é extremamente carente de alegria. E é por conta disso que nós vemos tantos simulacros de alegria. A indústria que mais cresce no mundo é uma indústria altamente rentável. Há engenheiros por trás disso aí. Como fazer para combater o tédio de uma humanidade carente de alegria? Então a indústria do entretenimento, ela cresce para atender uma demanda. O mundo não tem alegria. Sobram simulacros, mas falta a verdadeira alegria, que é um tesouro precioso e raro. Vejam, por exemplo, o isolamento social provocado aí pela pandemia limitou as pessoas que usavam subterfúgios para driblar o tédio, a melancolia, a tristeza. Então, às vezes isoladas, até por força estatal, elas se viram agora num desespero existencial, porque a tristeza ficou ainda mais evidente. Não tinha mais como acessar alguns simulacros de alegria. E aí o resultado foi tristeza, ansiedade, desespero e pânico. O mundo não tem alegria por uma razão fundamental. Não tem alegria porque não tem esperança. Se por um lado a alegria é um antídoto para a ansiedade, só é possível ter alegria quando há esperança. O combustível da alegria é a esperança. Romanos 12, verso 12, Paulo diz: alegrai-vos na esperança. A alegria cristã nasce da esperança. Você só pode ter alegria verdadeira se tiver esperança em seu coração. Os crentes devem se alegrar devido à esperança que os espera. A alegria evapora quando a esperança desaparece. Então, se toda a nossa esperança se limita apenas a esta vida, se a sua esperança depende do aplauso do outro, depende do sorriso do outro, depende da sua condição financeira, depende de relacionamentos estáveis, você está com um problema nas mãos. Porque nessa peregrinação você não tem como ter gerência dessas coisas, porque não depende de você. Existem os ladrões da alegria. Pessoas, circunstâncias, coisas que chegam e assaltam. Portanto, para o apóstolo Paulo, para a teologia do Novo Testamento, a esperança tem nome. Cristo Jesus, nossa esperança. 1 Timóteo 1, verso 1. Cristo é a nossa esperança. E essa esperança é colocada no Evangelho, baseada na promessa do autor da nossa salvação. E a pergunta passa a ser: como é que essa alegria pode nos ajudar a enfrentar a ansiedade? O Deus que se fez carne e habitou entre nós, morreu a nossa morte, foi sepultado, ao terceiro dia ressurgiu vitorioso, foi assunto aos céus. Cristo reina, Ele voltará triunfante em glória. Até lá, sua graça nos sustentará. É por isso que Paulo dizia: viver é Cristo, morrer é lucro. Porque Cristo é de fato a nossa esperança. Saber que Ele é o bom, perfeito e supremo pastor sempre ao lado do seu povo. Ele é quem prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso faz toda a diferença. Quando essa alegria, que é fruto da esperança, nos ajuda a combater, a enfrentar a ansiedade. Uma alegria, como Pedro disse, indizível e cheia de glória. Há uma história muito curiosa, vocês, pelo menos boa parte de vocês conhecem, relacionadas a um hino do cantor cristão. 22 de novembro de 1873, um navio saiu de Chicago em direção a Liverpool, na Inglaterra. O navio sofreu um naufrágio no Atlântico Norte, mais de 200 pessoas morreram, dentre as quais as filhas de Horatio Spafford, um empresário cristão muito dedicado à causa do Evangelho, patrocinador de várias campanhas evangelísticas dos dois lados do Atlântico.
Ele não estava num navio, porque a cidade, há alguns dias atrás, a cidade de Chicago, sofreu um incêndio devastador e ele ficou para dar suporte à cidade. E a esposa sobrevivente enviou um telegrama: salva, porém só. E então pegou um navio e foi encontrar-se com a sua esposa na Inglaterra. E quando ele foi informado que era naquela altura do Atlântico Norte que aconteceu semanas atrás o acidente, ele compôs o único hino da sua vida, um hino que até hoje é cantado nas igrejas. A nossa tradução é: sou feliz com Jesus. De fato, somos felizes com Jesus. Mas a letra original, a teologia original, é ainda mais profunda, porque o texto: está tudo bem com a minha alma. Uma confusão muito comum é achar que ter alegria é ter sempre um sentimento positivo. Não, você pode estar bem com a sua alma, mas ao mesmo tempo está sendo assaltado por tristeza na jornada. E ele não estava feliz naquela viagem, derramando as lágrimas pelas suas filhas que pereceram. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, quem Deus é, o que Ele prometeu, deu àquele homem graça o suficiente para dizer: está tudo bem com a minha alma. Para explicar melhor essa passagem, o que isso significa, deixa eu ler para vocês um texto, talvez o melhor texto sobre esse assunto. Alegrar-se na Bíblia é muito mais do que simplesmente estar feliz com algo. Paulo exortou os filipenses dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Mas isso não significa sentir-se sempre feliz, tendo em vista que ninguém pode exigir a alguém ter sempre uma emoção em particular. Alegrar-se é valorizar algo para avaliar sempre o seu valor para você, para refletir sobre sua beleza e importância, até que o seu coração descanse nele e saboreie o que é doce. Assim você será liberto da tentativa de ter controle sobre qualquer coisa que ache necessário. E assim irá experimentar paz e serenidade. Então, alegrar-se no Senhor, Paulo não está impondo sobre aqueles crentes em Filipos uma emoção. Não, Paulo está dizendo: coloque seus olhos no Evangelho, coloque seus olhos em Cristo. Experimente, como ele vai dizer mais à frente, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Esse é um exercício que nós precisamos fazer, pela graça de Deus. Eu quero encerrar lendo o profeta, quando ele diz assim, e o profeta estava numa situação muito difícil, entristecido, sob circunstâncias extremamente adversas. A cidade de Jerusalém em chamas. Abacuque então diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, mesmo que as circunstâncias conspirem, a minha alegria está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Então, deixo aqui aos irmãos essa palavra de encorajamento. Mantenha o seu foco em Deus. E alegre-se no Senhor. Que assim seja. Semana que vem a gente continua. Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos. Porque a sua palavra é suficiente para vir ao nosso encontro e promover edificação. O Senhor sabe que muitas vezes nós nos encontramos ansiosos. Há dores, tribulações, lutas. O Senhor conhece a nossa vida. Nada está oculto diante de Ti. E nesse momento, possivelmente, há irmãos com o coração abatido por circunstâncias, por situações adversas, por relacionamentos conflituosos, por recursos limitados. Há tantos problemas que nos cercam. Ajuda-nos, Senhor, a receber essa palavra como um bálsamo para o nosso coração. Ajuda-nos a permanecer com os nossos olhos no Senhor, focados, centrados em Ti.
Ajuda-nos a ter alegria no Senhor, contentamento no Senhor, a ter uma experiência profunda, um relacionamento verdadeiro, intenso, crescente contigo, de modo que as circunstâncias, por mais adversas que sejam, não tenham força para roubar a nossa alegria, a nossa paz no Senhor. Abençoa os meus irmãos, todos eles aqui presentes, que a sua maravilhosa graça os sustente, os preserve no Evangelho, nos ajude todos os dias, a nós todos, Senhor, a encontrar no Evangelho o antídoto para a nossa ansiedade. É o que te pedimos em nome de Cristo, que prometeu estar conosco todos os dias. Amém. Amém. Quero convidá-los a ficar em pé, nós vamos... Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.